Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma Leia Talks. Desta vez falaremos sobre avaliação. A avaliação é um momento muito importante no processo educativo. É por meio dela que professores e alunos obtêm feedback relativamente à evolução das suas aprendizagens e ao desenvolvimento e consolidação de competências muito diversas. Embora a importância da avaliação seja crucial nas atividades de ensino-aprendizagem, é também certo que a sua implementação traz dificuldades e entraves à ação do professor e ao desenvolvimento do percurso do aluno. Há várias possibilidades de implementar os procedimentos avaliativos. Uma delas procura olhar sobretudo para o todo. Trata-se de uma avaliação holística. Outras atêm-se, em particular, a partes concretas do todo. Falamos da avaliação analítica. A avaliação holística é promovida quando se tem em consideração um dado conteúdo ou uma dada competência na sua globalidade. Neste âmbito, quando, por exemplo, um aluno produz um texto, este é considerado como um todo e a avaliação deste produto é feita com base numa classificação qualitativa ou quantitativa global, que vai dizer que este texto é bom ou que este texto é suficiente ou mau, mas não informa sobre as dificuldades concretas que o aluno revelou num determinado momento do texto. A avaliação analítica, ou por rubricas, por seu turno, centra-se em partes selecionadas do todo e faz incidir a sua ação sobre elas. Por exemplo, no caso de um texto escrito, a avaliação analítica prestará atenção a alguns dos seus aspectos específicos ou a rubricas particulares, como a sua organização, a pontuação, a correção frásica, a ortografia ou a seleção de ideias. Ambos os procedimentos de avaliação, o holístico ou global e o analítico ou parcial, fornecem informações importantes para o desenvolvimento da ação didática. A avaliação holística dá a perceber como se situa globalmente o aluno no âmbito de um dado conteúdo ou competência. A avaliação analítica fornece informações sobre o desempenho do aluno relativamente a aspectos concretos relacionados com o conteúdo ou com a competência visada. Se pensarmos na prática cotidiana, estou em crer que a avaliação analítica pode ser um instrumento muito útil na ação didática dos professores, porque ela permite organizar as intervenções de forma muito clara e permite orientar a atenção do aluno para aspectos específicos. Ou seja, a avaliação analítica permite ao professor selecionar conteúdos muito concretos e específicos. Serão estes que serão lecionados especificamente em espaço de sala de aula e que posteriormente serão objeto de avaliação. Vejamos um exemplo concreto. Se um professor pretender abordar um conteúdo, como o texto expositivo, poderá, pensando numa posterior avaliação analítica, optar por abordar na sua aula apenas os aspectos da organização da informação num texto desta natureza expositiva. Neste âmbito, poderá ver com os seus alunos que este texto se pode organizar da seguinte forma. Começa por um parágrafo introdutório, onde faz a apresentação do tema e se anunciam as partes que vão ser tratadas ao longo do texto e, nos parágrafos seguintes, cada uma dessas partes será tratada desenvolvidamente. Imaginemos o caso de um texto expositivo sobre os sistemas do corpo humano. No primeiro parágrafo, apresenta-se uma noção de sistema e refere-se o que ele envolve em geral. De seguida, anuncia-se que no texto se falará de 5 sistemas: o cardiovascular, o respiratório, o digestivo, o urinário e o reprodutor. De seguida, cada um dos 5 parágrafos seguintes desenvolve um tipo de sistema, apresentando a mesma natureza e a mesma organização da informação, que poderá corresponder, por exemplo, à indicação de como é formado e de qual a sua função no organismo. Assim, quando chegar o momento de avaliar o texto produzido pelo aluno, o professor irá prestar particular atenção a estes elementos da estrutura. Verificará se o aluno organizou bem os parágrafos,
se distribuiu a informação corretamente, se incluiu na introdução a informação esperada, se organizou os parágrafos seguindo a mesma lógica. E será sobre estes aspectos que dará feedback aos alunos, indicando em que domínios conseguiram atingir os objetivos e em que domínios terão ainda de trabalhar para atingirem o nível esperado. A informação recolhida no processo de avaliação assume-se deste modo como uma poderosa ferramenta que dirá concretamente ao aluno onde falhou e onde terá de melhorar. E é suscetível de dar pistas ao professor sobre como estruturar a sua ação didática. Ao usar esta ferramenta, o professor terá feedback sobre a evolução das aprendizagens em aspectos muito concretos, que poderá, de forma explícita, retomar nas aulas seguintes, de modo a levar os alunos a aperfeiçoarem os seus conhecimentos e as suas competências, ou a ultrapassarem as dificuldades evidenciadas em domínios muito concretos. Imaginemos que a avaliação do referido texto expositivo fornecia ao professor a indicação de que os alunos não sabiam organizar o parágrafo introdutório. Seria assim possível, nas aulas seguintes, delinear atividades didáticas focalizadas apenas na construção do parágrafo inicial, o que permitiria aos alunos ter uma consciência mais ativa deste conteúdo específico e, logo, aperfeiçoar a sua competência neste âmbito concreto da escrita. As sugestões que aqui deixamos constituem, assim, pistas muito concretas que permitem a articulação da planificação com a avaliação e motivam uma abordagem compartimentada de conteúdos específicos, o que ajuda os alunos a identificarem os passos a percorrer relativamente a um dado conteúdo ou a uma dada competência, o que também poderá facilitar o desenvolvimento da capacidade de autoavaliação. A avaliação analítica revela-se, deste modo, uma boa ferramenta para implementar as rubricas de avaliação e para organizar atividades letivas que respondam efetivamente ao real perfil dos nossos alunos. Muito obrigada e até à próxima Leia Talk. Leia Educação, um ponto de encontro.